Professores, por que é que a gente precisa de uma lei de pesquisa? Eu vou dar a minha impressão geral, né? Primeiro é que nós estamos com normas regulatórias que se chamam infralegais, né? Não são leis. As resoluções são infralegais, né? Então, isso cria uma certa insegurança por si só no atendimento dos pacientes de participantes de pesquisa clínica, porque se nós vamos para um momento legal, os advogados e juízes vão entender sobre lei e não tanto sobre regulamentação. A outra questão é tentar que esse sistema seja mais transparente em suas ações. Ou seja, o que faz a Anvisa, qual é o real papel da Anvisa, qual é o real papel do comitê de ética, do investigador, do hospital onde tem um centro de pesquisa e assim por diante, porque fica tudo muito mais claro e transparente. E a lei tem esse poder, né, de deixar cada um... E como tem uma das coisas que mais segura a proteção do paciente, é que todos os estudos clínicos, principalmente os patrocinados, têm um seguro de pesquisa clínica. Nós temos seguros de pesquisa clínica e seguradoras e resseguradoras desse processo, que é um processo internacional. Então, o participante de pesquisa clínica, se ocorre, infelizmente, um evento adverso esperado ou não esperado, ele tem um fator mais protetor, que é o seguro. Perfeito. Ele vai receber atendimento total, vai ser reembolsado, é baseado no seguro. Se eu não tenho previsibilidade, nenhuma seguradora trabalha sem previsibilidade. No escuro, né? Embaixo de uma lei. Você tem o seguro do carro, o seguro de vida, todo baseado em leis. Mas na pesquisa clínica é normativa. Entendi. Resolução. Não tem um marco legal suficiente sólido para dizer o que eu estou... Segurança jurídica. Entendi. Eu poderia até diminuir o custo, e diminuir o custo da pesquisa clínica, se eu tivesse uma regularização no Brasil, né, e mais investimentos dessas seguradoras nesse processo, se eu tivesse uma lei. Porque ele é caro. Entendi. E ele encarece o desenvolvimento de um novo medicamento. É mais um dos fatores que encarece o seu desenvolvimento. Não é o maior, evidentemente. Mas ele encarece. É uma ponta que ele encarece. Um grãozinho aqui, outro grãozinho ali, vai aumentando. Encarece. Né? E aí, professor Luiz, por que a gente precisa da lei? Como o professor Charles falou, e nem somos nós que falamos, são pareceres de juristas. O assunto já foi avaliado pelo Senado, pela Câmara dos Deputados. Diferentes comissões nestas casas julgaram pertinente a necessidade de uma lei específica de pesquisa clínica, justamente porque, apesar, e sem desmerecer o nosso sistema atual, ele está pautado em normas infralegais e, portanto, não dá essa segurança jurídica que uma lei dá. Isso é importante não só para o negócio pesquisa clínica, mas para todos os envolvidos, porque segurança jurídica é para quem trabalha com pesquisa clínica, para o médico pesquisador, para o centro de pesquisa, para a CRO, para a indústria farmacêutica, até para as próprias agências do governo e principalmente para o paciente. Por quê? Na hora que está definido o papel de cada um, bem claro, isso está no projeto de lei, você sabe exatamente aquilo que você pode ou não pode fazer, quais são os seus deveres, quais são as suas responsabilidades. O voluntário de pesquisa fica mais protegido em situações de indenização ou de emergência, porque ele tem os seus direitos assegurados por isso, e de forma que também, quando o projeto de lei define o papel de cada um, a gente resolve o gargalo dos tempos regulatórios, porque você evita a sobreposição de tarefas. Na hora que o projeto de lei ele define qual é o papel da Instância Nacional de Pesquisa Clínica, qual é o papel da Instância Local de Pesquisa Clínica, que é o Comitê de Ética. Então, se ele coloca, por exemplo, a Instância Nacional no seu papel melhor, que é da gestão macro do processo, e define que uma análise de projeto, que é a tarefa, é executada pela instância local, comitê de ética, não havendo sobreposição, com isso só nós já conseguimos reduzir os prazos pela metade. Porque você não tem a dupla análise, você não tem o retrabalho de duas importantes instâncias, sem desmerecer nenhuma delas, estarem fazendo a mesma coisa. Né? Então, como o Charles colocou na primeira pergunta, na primeira questão, o fato de a gente ter hoje
comitês de éticas acreditados é um exemplo, no meu entendimento, de que um sistema ético descentralizado pode funcionar perfeitamente mantendo a sua qualidade. Porque hoje nós temos 5 comitês de ética acreditados pela CONEP, que não precisam dessa segunda avaliação pela instância nacional e que funcionam muito bem com qualidade e agilidade, ou seja, conseguiram eficiência. Então, esse piloto, vamos chamar assim, que foram feitos com esses 5 comitês de ética acreditados, é uma prova de que a ideia original da legislação, da resolução, perdão, de 96, que se a gente lembrar da resolução de 96, o que ela previa? No momento em que você estava estruturando o sistema, era evidente que você precisava de uma gestão um pouco mais centralizadora, que teria um papel, se não me engano, previsto na resolução de 96 de 5 anos, um período de 5 anos, era o tempo que essa instância nacional deveria treinar, capacitar e validar os comitês de ética, porque precisava organizar todo o arcabouço que existia, o que estava se criando, mas a resolução de 96 também previa que depois de 5 anos, a instância nacional daria autonomia aos seus comitês locais, que foram capacitados pela própria instância nacional. Então, nós acreditamos sim que a instância nacional é competente para acreditar, para capacitar os comitês de ética local, e acreditamos nessa capacitação, ao ponto que chegamos, depois de 20 anos, com esse modelo dos CEPs acreditados, perceber que um modelo descentralizado funciona. Esses 5 CEPs acreditados funcionam bem num modelo descentralizado e que não perdeu a qualidade. Então, eu acho que o projeto de lei, ele resolve, em primeiro lugar, esse gargalo dos tempos regulatórios. Ele não está inventando nada diferente do que era a resolução de 96, resgatando esse tão importante modelo descentralizado que permite eficiência. Eficiência é qualidade com agilidade. Até porque essa descentralização resolve, pelo menos em parte, a falta de mão de obra, né? E permite que a instância nacional se ocupe daquilo que ela tem de melhor valor agregado, que é a gestão macro, a fiscalização, o controle de qualidade desse sistema, e não da tarefa de analisar projeto a projeto. E poderia também ter, que está presente no projeto de lei, uma questão recursal, né? Se houver dúvida naquele comitê de ética, poderia se recorrer. Tem um segundo nível. Um segundo nível, tem que é cabeça, né? Uma questão muito importante. Talvez um grande ponto que a gente tem em termos de discussão é que é acesso à medicação pós-estudo clínico, né? Que entra numa questão controversa e que entra em diferentes leis, né? Eu não posso dar um medicamento que não está aprovado pelo órgão regulatório que é a Anvisa para um paciente que não está o produto registrado. Como eu posso obrigar um laboratório estrangeiro que nem tem afiliado aqui, outro lugar, garantir o fornecimento de um medicamento pós-estudo, de um medicamento que não está registrado? A lei diz uma coisa... Não é lei, é uma normatização. É uma norma diz uma Mas coisa... a lei é outra. Então, mais uma razão de que dê maior previsibilidade. Evidente, quando você fala de pacientes de pesquisa clínica, nenhuma empresa farmacêutica, na minha experiência, em real consciência de um medicamento oncológico ou para a sobrevivência de um paciente de risco, não houve nunca a negação de manter o tratamento desse paciente.